Deus é tomado à força. E aqueles que perseverar até o fim, eles serão salvos. Aqueles que perseverar em Cristo. Não há um reino de Deus sem Cristo. Não há um reino de Deus na terra. Mas há um reino celestial, a qual Jesus ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Você quer estar nesse reino? Ou você quer viver mais longos dias nessa terra? Você quer ter uma vida abundante? Ou você quer ser apenas mais um milionário nessa vida? A vida é feita de escolha. Não tem como você escolher esta vida e você obter a vida eterna. Jesus falou: aquele que buscar salvar esta vida, perdê-la. Qual vida que você vai perder? A eterna. Se você buscar salvar esta vida, ou seja, uma vida momentânea e terrena, você vai perder no céu. Mas aquele que por amor de Jesus Cristo perder esta vida, salvá-la. Ou seja, você precisa buscar o reino de Deus, a vida eterna. Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você está buscando qual reino? Há dois reinos, um que é de cima e outro que é de baixo. O de baixo é do maligno, jaz no maligno. O de cima é do Pai. Qual reino você está buscando? O reino celestial ou o reino do maligno, que é essa terra? Cuidado, o diabo tem propostas boas e tentadoras. Porém, para onde vai levar a sua alma, você nunca vai ouvir ele falar. O diabo oferece riqueza e prosperidade. E as pessoas dizem que onde está prosperando é Deus que está operando. Deus nunca trouxe, aliás, a prosperidade financeira nunca falou nada sobre Deus. Nós vemos Jesus dizendo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos. Ou seja, Jesus não era mais um homem milionário e ganancioso. A Bíblia diz que ele abriu mão de sua riqueza para nos fazer ricos junto com Deus. Essa riqueza Jesus te oferece. Todos aqueles que estão oferecendo para você uma riqueza terrena, eles são mercenários. Cuidado, são lobos. Jesus falou: acautelai dos falsos profetas. Eles têm aparência de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. E a mensagem de todo lobo devorador é dinheiro, porque é o que move o coração deles. É óbvio que vão prometer, mas o que se cumpre e o que conclui é o que Deus prometeu. A única palavra que tem que se cumprir é a palavra de Deus. Seja Deus o único verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade liberta, meu irmão. Mas se você escolher a mentira, você vai permanecer escravo. Você vai querer ser escravo até a morte ou você vai querer ser livre hoje? Você vai escolher estar na mão do libertador ou você vai estar na mão do opressor? Jesus é o Salvador. O diabo é o opressor. Pimenta de cheiro, tá top de linha. O que era bom, tá sensacional. Nos finais de semana, temos aquela costela de frango assado. Toda noite servimos porções, petiscos, santinha e espetinho. Glória a Deus. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. O tempo está se aproximando. O tempo está se esgotando. Está se esgotando o tempo. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, onde muitos se tornaram amantes de seus prazeres, viraram as costas para o Salvador. Muitos estão amando esse presente século e estão aborrecendo a cruz. Estão aborrecendo aquele que foi a cruz. Onde há ganância, há idolatria. Aonde há um idólatra, há uma pessoa caminhando para o inferno. Aonde há um imoral, há um fim de um caminho, chamado lago de fogo e enxofre. Aonde há um sodomismo, aonde há uma homossexualidade, há um réu caminhando para o inferno. Mas aonde Jesus chega, ele estende a mão para tirar esse réu do caminho do inferno. E nesta manhã o socorro chegou para te livrar do inferno, para te livrar da sentença que virá após a sua morte. A Bíblia fala, meu amado, muito bem, claro, de uma forma bem
direto. Só não entende quem não quer, só não compreende quem ama o pecado. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para que não compreenda a luz do Evangelho. Ou seja, o diabo não permite às pessoas compreender a palavra, porque as pessoas estão tão apaixonadas com o seu pecado, um caso de amor tão grande com o pecado, que elas nunca vão amar Cristo e nunca vão querer compreender que Jesus lançará no inferno. Só que o amor de Deus se manifesta hoje e agora. Se arrependa da idolatria, larga a vida de homossexualidade, você vai descer ao inferno. Larga as estátuas, elas não são imagens de bênção, mas por trás dela há uma maldição, um espírito de luxúria, um espírito de idolatria que tem cegado as nações. E aonde há idolatria, há um réu caminhando para o inferno. E aonde Jesus chega nessa manhã, Jesus porventura ele encontra espaço no seu coração, ou mais um coração endurecido para Deus e aberto para a vida imoral? Aonde Jesus ele tem lugar? No coração quebrantado e contrito. É o teu coração? Então como você confessa a Ele, mas você nega Ele com as suas obras? O mesmo Senhor de paz, o mesmo Senhor de amor, é o Deus justo, e justiça e juízo é a base do trono de Deus. Cuidado, amado. Nunca brinque com o fogo, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Em Apocalipse diz que seus olhos são como chamas de fogo. Nunca brinque com fogo. O Senhor é o Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Hoje é o dia de misericórdia. Deitei, dormi, acordei, o Senhor me sustentou. Se cumpriu isso na sua vida hoje, então dê graças a Deus. Honra a Deus através da sua vida. Honra a Deus através do seu corpo. A misericórdia de Deus te sustentou hoje. Então por que andar murmurando? Por que andar preocupado? Se a misericórdia de Deus se renovou hoje na sua vida, então dê graças a Deus. Honra a Deus através do teu corpo. Apresente os vossos corpos em um sacrifício vivo e agradável, a qual é o culto racional a Deus. Apresente o seu corpo em obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o teu corpo é o templo e morada de Deus, e todo aquele que destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. Então se a misericórdia de Deus se renovou hoje na sua vida, então usa o corpo para honrar a Deus, para o real propósito a qual Deus te formou, para que você seja o templo de Deus e a casa de Deus. A casa de Deus nunca foi construída pela mão dos homens. Deus não habitou no templo de Salomão. O próprio Salomão reconheceu, porque Jesus ele quer uma glória maior, habitar dentro do teu corpo. A glória da última casa é maior do que a da primeira. Se arrependa, cidade de Goiânia, os seus pecados te levarão ao inferno. Se arrependa, moradores, a tua sentença vai chegar. Se arrependa, homens obstinados de duro entendimento, que endurece a serviço para o Senhor. A sentença um dia vai chegar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estamos cercados de duas escolhas. A sentença do pecado virá, mas a recompensa de Deus também virá. E qual dessas duas você está sujeito? Ao salário do pecado, que é a morte, ou a Deus, a qual trará o dom gratuito, que é a vida eterna? Por isso, não seja mais um hipócrita em confessar Jesus com seus lábios, mas negar Ele em suas obras. Não é os seus lábios que vai te colocar no céu, mas sim a tua fidelidade ao Senhor. Porque Jesus é o Deus completo, um Deus que quer tanto a fé de confissão como a fé de ação. Qual desses você é? O fariseu hipócrita que honra a Deus com lábio, ou aquele cristão, aquele homem que disse: pobre, miserável, pecador que sou, e se humilhou ao Senhor? Qual desses dois você é? O hipócrita que confessa Jesus com os lábios, ou aquele que, mesmo sendo com pouca força, ele busca agir e caminhar com Cristo? Nós temos dois tipos de fé: a fé morta,
onde a pessoa crê só de palavra, e a fé verdadeira, que é a fé de obras e de ação. Tiago capítulo 1 fala: não sabes tu que a fé sem as obras é morta? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também crêem e se estremecem. Os demônios têm essa fé. A sua fé é igual a dos demônios? Ou a tua fé é igual a de Jesus, que foi fiel até o Pai, até a morte, e morte de cruz? A sua fé é igual dos demônios que creem em Deus, mas não obedecem? Ou é igual dos discípulos, que creem em Deus e seguiu a Jesus até quase a morte? Seja você um discípulo, e não um discípulo de Cristo, não um discípulo do diabo. Seja você um discípulo do verdadeiro Cristo, e não do falso Cristo, que é o diabo, o anticristo, a qual tem aparência de piedade, mas nega com as suas obras. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está caminhando essa manhã na sua rua. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você não vai até a Cristo, mas Jesus ele sempre foi atrás. Você não quer buscar Cristo e virar as costas para Ele, mas Ele vai atrás. Por isso, Jesus veio buscar salvar o que se havia perdido. Você está perdido. Quem sabe numa vida de cachaça, quem sabe numa vida de idolatria, está caminhando cego para o inferno. Mas Jesus veio abrir seu olho e veio te despertar para você caminhar na luz e não nas trevas. Sai dessas trevas. Desperta você que dorme. Jesus é a luz do mundo. Quem caminhar em luz nunca andará em trevas. Jesus, Ele vem hoje, Ele vem a qualquer momento. Só basta você fechar os olhos aqui, e você vai abrir os olhos diante dEle, para Ele te lançar no inferno, ou para Ele salvar a sua alma. Escolhe hoje dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Escolhe hoje o caminho de vida e não o caminho de morte. Escolhe hoje a bênção e não a maldição. Escolhe hoje ser um verdadeiro adorador e abandona a idolatria. Escolhe hoje a vida de santidade e não a vida de imoralidade. Escolhe hoje a verdade e não a mentira. Escolhe hoje a sobriedade e não a embriaguez. Escolhe a Cristo, não o diabo. Escolhe o caminho de Cristo, não a religião. Abraça Jesus e não a religião. Abraça a palavra de Deus e não os dogmas religiosos. Abraça o Filho de Deus e não o filho da perdição. Seja um filho do reino, um filho de Deus e não um filho da perdição. Judas foi o filho da perdição, Caim também foi. Você, diante do Senhor, é o filho de Deus ou o filho da perdição? Crê em Jesus. Jesus, Ele nos ensina a ter fé. A fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Quem crê, como diz a Bíblia, ele tem fé, e fé verdadeira, fé eficaz, que salva. Mas quem crê, como diz a Escritura, ele terá uma fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva, ou seja, Jesus habitará dentro de você, e se jorrará assim uma fonte de águas vivas, um manancial de água viva. Jesus te convida essa manhã a se arrepender, a não olhar para trás. O exemplo de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família. Não olha para trás, o pecado não é agradável. Até é, porém as suas consequências não são. Jesus ele tem um plano. O plano continua. Nos levar para a glória do Pai. Nos levar para a morada celestial. A riqueza de Jesus prometeu. Ruas de ouro, muros de cristais, uma cidade adornada de pedras preciosas. Não é a riqueza da Mega Sena, essa quem te oferece é Mamon. Cuidado, Mamon tem seduzido o coração de milhares de pessoas, e principalmente religiosas. Mamon está andando dentro das igrejas. Mamon está levantando empresários da fé. Jesus está levantando verdadeiros discípulos, verdadeiros corajosos, verdadeiros Pedro, verdadeiro Paulo, verdadeiras servas, verdadeiros servos, para combater o engano. O diabo é enganador. Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Cuidado. A palavra de Deus te instrui. Leia ela. Não seja negligente. A Bíblia tem palavra de vida eterna. Examine o que está escrito. Não seja mais um negligente. Pois no inferno, meu irmão, o seu tormento nunca vai cessar. A escolha agora é hoje.
Após a morte segue a juízo. Bem-aventurados os que crêem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam a palavra da profecia desse livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Glória a Deus. Aleluia. Tá lá no bairro da Vitória ainda? Eu? É? Moro Tremendão. Vou pra cá? Moro Tremendão, hoje estou aqui pregando. Ah, lembra de mim lá? Mais ou menos. Lembro da sua face, mas não. Da onde eu não lembro não. Lá da praça. Ah, vai pra onde? Aqui? Tem um negócio meu aqui. É? Reforma. Você morava lá e mudou pra cá? Foi. Ah. Aquele lote da esquina lá é do meu irmão. Aí. Deixa eu ver, eu não. Sua face eu lembro, mas não. É, aí eu fui uma vez. Nós não- Eu muito na Deus de Amor lá. Aí? Quando você começou mesmo a se preparar com Deus mesmo. Sei. Entendeu? Que benção, hein, irmão? Não sou eu. Sua caminhadeira, sabe? As pessoas. É bom de memória então, hein? É bom de memória então. Talvez você pense que não está sendo visto a sua caminhada. Eu tô vendo agora. Mas vai chegar tempo, irmão, na sua vida, e o pessoal fala assim, não, você passou na sua minha casa, É. trouxe uma palavra de Deus para mim, eu estava perdido, sem saída, e você foi canal de bênção na minha vida. Você nem vai saber quem que é, mas a palavra de Deus é rápida. Amém, glória a Deus. Tem quanto tempo? Tem o quê? Tem 6 5 anos mais ou menos que você sai de lá. É, né? Mais ou menos. E... Mais ou menos. Uns 5 anos por aí. Você vê que a memória, as coisas elas ficam na memória, coisas que acontecem há tempo, né? E a palavra de Deus ela é assim, ela fica na memória. Vai ter na igreja do pastor Paulo, e a igreja do pastor Paulo, a pastora e a mãe dela, a sogra dele, é do Deus é Amor. Ele faz muito na campanha Deus é Amor lá no Independente. A Deus é Amor saiu da Assembleia, né? Foi, né? A liturgia antigamente falava assim, a gente escutava muito sermão antigamente. Quando eu fui, vi o sermão, que antigamente era sermão, falava era sermão. Homem. Né? Era. Hoje não era pregador não. Não era. Muita coisa mudou, né? Mas Muita aí, coisa. né? Tá, pode entrar, pode ficar à vontade, entendeu? E o sermão, né? O homem de Deus, aí você vai começa assim, ver a forma da clareza da palavra que era pregada. Como Miranda, qual é o nome dele mesmo? Davi Miranda. Davi Miranda mesmo, você via prodígios e maravilhas naquelas vigílias que tinha. Aí, você está vendo de lá pra cá, você está entregando. Eu estou entregando arrependimento, como o primo de João Batista estava pregando no deserto. Né? Aí, ontem eu fui na igreja. Dá pra escutar de longe, tá? Dá pra escutar de longe. Entendeu? A palavra ela sopra, ela vai. Aonde Eu acho que vai além do limite natural, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que interceder até do nosso governante. Se a nossa oração chega, nós não serve o centurião também. Entendeu? Você está orando aqui e está pedindo não só que você for, mas que você. Aí eu estava vendo ontem, eu estava me pensando, não, vou na Deus de Amor. E eu peguei, assim, sou pastor, eu não tenho jeito pra ir. Aí eu fui pra praça ali, aí depois vi que estava muito mal, eu peguei, entrei pra dentro, eu peguei e desci pra Deus de Amor de Deus. E eu estava lá fora escutando, eles falando sobre a palavra que está sendo no Japão e tal. Aí eu vi a liturgia da pregação, tá entendendo? Mudou muito a liturgia da pregação. Mudou.
a forma de muita pregar, coisa. a forma com ousadia na palavra, e pregar Jesus Cristo. E lá de fora eu estava queimando em mim, falei, Senhor, organiza minha casa, porque é necessário que aqueles que estão na revelação da palavra, é necessário abrir a boca. Porque muitos não estão mais. Entendi, aí vem no seu coração o sentimento de ser usado, já que eles não estão dando lugar. Porque eu sou consagrado a presbítero há 2 anos. Você foi levantado, né, por Deus, Deus te chamou. Eu tenho uma consagração de presbítero e uma consagração de pastor. Né? Eu dirigi a obra, tinha 25 membros na obra que Deus colocou na minha mão. Então, assim, você vai olhando, e aí você vai e entra dentro da igreja, a palavra é pregada, mas se alimenta muito mais da palavra do que realmente da pregação. Aí você vê como é que está sendo pregada a palavra, onde te dá aquela sede de querer pregar, porque não está sendo pregado do jeito que tinha que ser pregado, né? Então, sim, se você for pegar 40, 30 anos, 50 anos, se você for pegar uma pregação dos homens do primeiro século, segundo século, é totalmente diferente. E é mesmo, mudou. É totalmente diferente. Tirou a doutrina, né, o evangelho, né? Vamos tocar um exemplo. Até então, o evangelho antigamente era renúncia a si mesmo. Era você, não tinha vaidade, aí dentro da igreja tem vaidade, não tinha apegado nas coisas deste mundo. O crente, quando era separado, ele largava tudo. Muitas vezes Deus chamava ele para pastorear, largava tudo, largava tudo. Ele não tinha bens materiais, não tinha nada. A única coisa que ele ia levar era peregrino, né? Peregrino. Aí você vai olhando aqui, vamos colocar um exemplo. Aí você renuncia tudo isso aí, fala, vai lá um doido, mas isso aí a própria palavra de Deus fala sobre isso. Né? Mas aí o que acontece é as renúncias, moço, a renúncia, você fala, mas eu posso pregar, eu vou pregar lá, mas se você me dá gasolina, me dá isso, me dá aquilo, você vai olhando assim, na verdade você vai olhando mestres e mestres, doutores da lei, mas na verdade é Nicodemos, são Nicodemos, entendeu? Não entende as coisas.